Olá, eu sou Fernando Farias, coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Acupuntura do Colégio Médico de Acupuntura. Estou apresentando para vocês esta série de vídeos a respeito da pesquisa médica em acupuntura. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Acupuntura, o NAPA, é constituído por 10 médicos acupunturistas de reconhecida experiência na área da pesquisa em acupuntura e pretende dar apoio a todas as iniciativas da pesquisa em acupuntura em território nacional. Não existe dificuldade maior no momento de nós avaliarmos a cientificidade da acupuntura na hora de montarmos um ensaio clínico do que aquela em estipular qual virá a ser o controle experimental naquele trabalho. A determinação de um controle experimental satisfatório é muito difícil no caso da acupuntura, porque a acupuntura é um procedimento, diferentemente de outras intervenções que nós fazemos na prática clínica, como por exemplo o uso de medicamentos, justamente para os quais o modelo atual de que nós dispomos de investigação científica está completamente padronizado. A acupuntura, sendo um procedimento, ela cria dificuldades no tocante a justamente idealização de um controle experimental com placebo que seja capaz de reproduzir todos os efeitos inespecíficos da acupuntura sem produzir os seus efeitos específicos. Bom, controles experimentais existem diversos, por exemplo, nós podemos estipular como controle experimental de um determinado grupo de pacientes, aquele mesmo grupo antes de uma intervenção. Nós podemos estipular como controle experimental um tratamento que seja considerado, por exemplo, o padrão para aquela determinada situação clínica. E nós podemos estipular como controle experimental um determinado tratamento placebo que reproduza as características da acupuntura, justamente capazes de produzir os efeitos inespecíficos, mas sem produzir os efeitos específicos. Nos dois primeiros casos, no caso do controle experimental, o próprio grupo sem intervenção, nós vamos estar lidando com uma situação em que nós não temos como avaliar os efeitos inespecíficos da acupuntura, já que no próprio grupo, antes da intervenção, eles não estavam presentes. Então, a gente sempre vai ouvir a queixa: mas esse grupo, esse tipo de controle, não reproduz o efeito placebo. No segundo caso, no caso dos pacientes que recebem uma intervenção padrão, por exemplo, um medicamento, a mesma situação acontece. Mas o medicamento não reproduz os efeitos inespecíficos da acupuntura, não reproduz o efeito placebo. Na terceira situação, em que nós tentamos criar um tratamento placebo para a acupuntura, nós podemos nos aproximar desses efeitos inespecíficos. Mas a dificuldade é justamente em ter esse placebo que seja satisfatório, uma vez que, como nós podemos criar alguma coisa que se assemelhe em tudo à acupuntura sem ser acupuntura? Os tratamentos controle que frequentemente são utilizados nos ensaios clínicos são a acupuntura superficial. A agulha fica inserida na pele, pegando justamente camadas superficiais, sem que sejam atingidos os pontos profundamente, e também o uso de pontos que não tenham relação com o que se pretende tratar. Frequentemente é o agulhamento fora dos pontos verdadeiros, seriam pontos falsos. Alguns estudos combinam agulhamento superficial com pontos falsos. O problema é que, na verdade, esse tipo de tratamento acaba produzindo efeitos específicos, não apenas os efeitos inespecíficos da acupuntura.
E os estudos acabam demonstrando que não existe diferença entre o placebo que se pretendeu criar e o tratamento verdadeiro. Então, nós temos um grande dilema, né, nos próximos anos, e cuja resolução nós pretendemos alcançar, que é encontrar um tratamento placebo para a acupuntura que reproduz os seus efeitos inespecíficos sem produzir os efeitos específicos. Porque toda vez que os efeitos específicos são produzidos por um tratamento controle placebo, o efeito, a eficácia da acupuntura, né, aquilo que seria específico dela, aparece de uma forma comprometida, diminuída em relação ao que nós esperaríamos encontrar de verdade. E a consequência é que a acupuntura parece menos eficaz.